Irmão Jair, o tema de hoje é um tema realmente maravilhoso, traz um aspecto importante sobre uma igreja que serve de modelo para a igreja contemporânea. Um tema de fato maravilhoso, irmão Jair. Verdade. Nós vamos estudar nessa lição que a primeira igreja, ela foi formada, a primeira igreja cristã formada por gentios, ela ocorreu na cidade de Antioquia. E vamos ver também a fundação dessa igreja, a formação e a vida missionária e de comunhão dessa igreja. E como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. E nós vamos, duas palavras que vão ser muito faladas, jejum e oração, no sentido de que a igreja se utilizou do jejum e da oração para buscar, para pedir a orientação do Espírito Santo, e também o jejum e a oração para executar essa orientação que o Espírito Santo conduziu à igreja. Uma prática missionária, ela depende exclusivamente do Espírito Santo. Fique conosco. Muito bem, meus irmãos, você acompanhou aí. Então, o nosso irmão Jair mencionando a respeito do tema que é muito importante que nós estaremos tratando hoje. Não perca, fique conosco e nós certamente aprenderemos muito sobre a palavra do Senhor. E o irmão Jair mencionou aqui sobre o jejum e a oração, a aspectos desta igreja, e nós vamos aprender aqui que realmente são ordenanças bíblicas que fazem a diferença na vida do cristão, bem como de uma igreja que quer entender os propósitos de Deus para ela. Então, nós temos certeza que vai ser de bênção para a nossa vida. A nossa leitura em classe, nós queremos sugerir você a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 a 26, e também Atos, capítulo 13, versículo 1 a 5, onde nós vamos, nessas porções bíblicas, entender o que aconteceu na igreja, na cidade de Antioquia, a formação desta igreja, todos os movimentos da igreja de Jerusalém relacionada a esta igreja, bem como o despertar de missões que aconteceu ali nesta igreja e nesta cidade. Então, você pode acompanhar esta leitura, anotar aí para você fazer essa leitura, é muito importante você se situar a respeito desse tema. Irmão Jair, a lição de hoje traz 3 tópicos. O tópico 1 vai tratar sobre a igreja de Antioquia, natureza e características. Também vai tratar, no tópico 2, uma igreja missionária em ação. E o tópico 3, o serviço de missões. No tópico 1, irmão Jair, o que nós podemos comentar a respeito da igreja de Antioquia, sua natureza e características? Eu vejo, irmão Alex, que em primeiro lugar a gente tem que falar que Antioquia é uma cidade histórica que no nascedouro da igreja primitiva, que ela tem uma fundamentação, porque a igreja ela nasce em Jerusalém. A igreja ela é constituída inicialmente por judeus, os 12 apóstolos são judeus, os 120 que participaram ali do batismo com o Espírito Santo na inauguração da igreja são judeus. Mas agora, na cidade de Antioquia, a igreja ela é expandida, ela chega cumprindo a determinação de Jesus Cristo de que o evangelho deveria ser pregado até os confins da terra. E nesse retrato da igreja do primeiro século, nós vemos Antioquia mostrando essa indicação dos confins da terra. Então, Antioquia, em primeiro lugar, ela é uma cidade, e Antioquia da Síria, porque ela ficava na antiga província da Síria, dentro desse contexto, e ela foi conhecida, ela era conhecida como a rainha do Oriente, conhecida como rainha do Oriente, uma cidade muito bem organizada, muito planejada. Inclusive tem alguns historiadores que falam que as ruas elas eram revestidas de mármore branco que nem Roma não tinha. Então, de tão espetacular que era essa cidade. E ela tinha uma população estimada de 500 mil habitantes, e dentro de um contexto de diversidade de origem de várias etnias. E ali, como várias etnias, vários costumes se encontravam, costumes do mundo inteiro, e havia uma mistura de povos que frequentavam as praças daquela cidade. Ela essa cidade, a segunda capital do cristianismo. Por quê? Primeiro foi Jerusalém,
e depois ela passa a ser a sede de missões e da igreja cristã, sendo um centro irradiador da palavra de Deus para a Ásia, para a Europa, e o evangelho vai se expandir a partir da cidade de Antioquia. E o evangelista Lucas, que escreve o livro de Atos, nesse momento, ele altera o foco da narrativa bíblica, né? Nem toda a narrativa ela expressa algo diferente da verdade. Aqui a narrativa bíblica ela vai expressar a verdade. Sei que essa palavra narrativa ela está sendo muito jogada de qualquer forma aí pela mídia, mas a palavra de Deus ela vai trazer narrativas bíblicas, verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então, Lucas altera esse foco da sua narrativa, que estava centralizado. Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele altera o foco dessa narrativa que estava centralizado na cidade de Jerusalém, e ele parte então para o ministério envolvendo a igreja de Antioquia e irradiando não somente para os judeus, mas para todas as nações, principalmente chamados de gentios, aqueles que não têm origem judaica. A partir de Antioquia, da Síria, e as demais disseminações da igreja pelo mundo, elas vão ser esse centro irradiador. Então nós falamos da cidade, a cidade de Antioquia, para nossos ouvintes entender. Mas a igreja de Antioquia em si, ela passa a existir após aquela perseguição que a gente viu na lição anterior, que nós estudamos no programa anterior, a igreja perseguida a partir da morte de Estevão. A igreja passa a ser perseguida a partir do capítulo 8, verso 1 do livro de Atos, e daquele centro dali de Jerusalém serem dispersos os crentes, e eles começam a evangelizar, a pregar o evangelho. O Espírito Santo, assim, ele vai dirigir esses passos desses primeiros cristãos que são dispersos para os confins da terra, chegando até a cidade de Antioquia da Síria, como está lá em Atos, no capítulo 11, do verso 22 e 23, que consta da nossa leitura bíblica. Nessa cidade ocorre várias conversões de pessoas não cristãs, não judeus, ao cristianismo, a Jesus Cristo. E ali há a fundação, então, da primeira igreja gentílica. Então, a gente vê na história da igreja o registro de uma fundação de uma igreja fundada pelos gentios. Nós vamos ver que também a igreja de Antioquia ela passa a ser o centro irradiador, o centro missionário do ministério de Paulo, que vai, a partir da cidade de Antioquia, ele vai fazer as viagens missionárias, a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária. Também é importante ressaltar que a cidade de Antioquia, ela não era mais importante somente do que duas, que era a cidade de Roma, na Itália, e a cidade de Alexandria, na África, no norte da África. Então, o evangelho, a partir dali, ele vai ser estratégico para a disseminação da palavra de Deus. A cidade de Antioquia, a igreja de Antioquia, ela é estratégica para a disseminação do evangelho para todas as regiões do mundo daquela época, que englobava a Ásia, o Oriente, a Europa. E nós vamos também notar que essa igreja não foi formada, não foram os apóstolos, não foram obreiros preparados pela igreja que fundaram essa igreja. Foram leigos, discípulos em geral, crentes em geral, pessoas anônimas, pessoas que a Bíblia não retrata para nós quem fundou a igreja em si, mas que a igreja começou a aparecer de um sentido de que Jesus estava operando, pessoas estavam sendo salvas naquela cidade e a igreja começou a surgir. Esses que fundaram essa igreja foram os que estavam dispersos por causa dessa perseguição em Jerusalém.
E eles anunciaram o evangelho e, consequentemente, fundaram essa igreja de Antioquia. E a mão do Senhor, a palavra de Deus diz que, devido ao anúncio do evangelho, a mão do Senhor sobre esses irmãos lá em disperso em Antioquia fazia maravilhas. Muita gente se convertia, muitas pessoas se agregando ao evangelho, e essa notícia então chega à cidade de Jerusalém, à igreja de Jerusalém, a ponto de que os apóstolos vão mandar uma investigação, vão ver o que está acontecendo lá. Então a igreja lá de Jerusalém envia Barnabé para verificar o que estava ocorrendo lá em Antioquia, naquela região, pessoas se convertendo a Jesus. E quando Barnabé, esse personagem bíblico importante, que certamente estava entre os 120 lá de Atos 2, ele viajou mais de 400 quilômetros saindo de Jerusalém, descendo até Antioquia, e nessa cidade, quando Barnabé chega, ele tem uma surpresa maravilhosa, ele se alegra de ver, de constatar que a graça de Deus está sendo derramada para muita gente. E ele, o que Barnabé fez? Exortou para permanecerem firmes no Senhor. E ali, nesse momento, nesse encontro de Barnabé, nessa cidade de Antioquia, junto com a igreja, as pessoas começaram a se referir, aqueles que estavam seguindo a Jesus Cristo, a cristãos. Por isso que nós vemos aqui que está registrado por Lucas, no capítulo 11, no verso 26, que ali os seguidores de Jesus são chamados pela primeira vez em grego de cristianos, traduzindo para o português, cristãos. Então é isso, a nossa igreja de Antioquia, a natureza dela, como é que ela surge e as características. Maravilha de Deus sendo derramada, pessoas sendo convertidas ao evangelho a partir de pessoas anônimas. Pessoas que não têm o nome registrado na Bíblia, pessoas que não têm o nome registrado na história, mas certamente elas estão registradas na glória, juntamente com o Senhor, e o Senhor, ele não deixa nada passar. Nada que se faça na obra do Senhor é vão. O apóstolo Paulo escreve isso aos Coríntios, dizendo que nada que fizerem para a obra do Senhor é vão no Senhor. O Senhor vai galardoar a todos. E nós somos gratos por esta oportunidade de nós poder estar falando isso para você nessa noite. Talvez você, como um anônimo, você sem o teu nome ser famoso, mas você pode chamar alguém para Jesus Cristo. Oferecer a palavra, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho, ele é Jesus salva, liberta e ele voltará. Então que Deus abençoe a tua vida. Muito bem, meus irmãos, esse é o tópico primeiro, falando então sobre a igreja de Antioquia, natureza e característica, e abordando aí aspectos também da cidade de Antioquia, que era uma cidade de fato proeminente, uma cidade muito importante, estratégica, inclusive, diríamos, para a propagação do evangelho, tendo em vista de que ela era a terceira cidade em questão de importância no Império Romano, que dominava aquele período. Tudo que acontecesse em Antioquia certamente iria reverberar pelo mundo todo, tendo em vista de que essa cidade ela acolhia pessoas de diversas nações. Então, era uma cidade que ela tinha o acesso de todos os lugares de pessoas que iam até aquela cidade, bem como morarem ali, né? Nós vemos a característica dessa cidade sendo uma cidade que tinha cidadãos, pessoas de várias nações. Então, o evangelho chegando ali foi realmente algo divinamente conduzido pelo Espírito Santo, e nós já estudamos, né, irmão Jair, a respeito desta obra, essa parceria da igreja com o Espírito Santo, do Espírito Santo com a igreja, que quem faz a obra são os homens, são as mulheres, e o interessante aqui que a igreja na cidade de Antioquia vai surgir a partir de pessoas que não eram proeminentes no apostolado, elas não faziam parte ainda de uma estrutura da igreja primitiva, mas eram pessoas que de fato tinham crido no evangelho, entenderam a importância da mensagem transformadora deste evangelho,
e a partir da perseguição que acontece, né, em Jerusalém, acabaram eles indo para suas cidades de origem, mas lá foram usados pelo Espírito Santo para pregarem a palavra do Senhor, formando ali então a primeira igreja gentílica. Vale nós ressaltarmos, irmão Jair, sobre esse aspecto do que é o gentil. Porque quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nas páginas do Antigo Testamento, Deus via dois tipos de povos, que eram os judeus, os descendentes de Abraão, e os que não eram judeus, né, os gentios. Então, na Bíblia apresenta-se dois tipos de povos, os judeus e os gentios. Então, os gentios, todos aqueles que não eram descendentes de Abraão, e então esses é que vão ser alcançados agora pela mensagem do Evangelho. E a partir dessa conversão deles ao Evangelho é que surge um novo povo estabelecido por Cristo lá na cruz do Calvário, que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, Deus via no Antigo Testamento o povo judeu, Deus via os gentios, e agora no Novo Testamento Jesus vê a Igreja, um povo que foi formado a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E esta igreja, inicialmente formada lá em Jerusalém, era uma igreja formada apenas por judeus. Então, aliás, esses que pregaram ali na cidade de Antioquia, eles também pregaram primeiramente aos seus conterrâneos, aos judeus, mas ali em algum momento o Espírito Santo conduziu, e a gente não tem a clareza no texto para dizer quando é que eles entenderam que essa mensagem deveria ser pregada também aos gentios. Algo extraordinário do Espírito Santo aconteceu e eles começaram a pregar, e os gentios creram, e ali se formou então a primeira igreja de característica gentílica, onde gentios se converteram. E aí, lógico, vai ter os judeus também que estavam naquela cidade, tendo em vista de haver uma grande porção, uma grande quantidade de judeus ali. Então, só para destacar, irmão Jair, esses aspectos dessa igreja que vai se criar ali, algo que na perspectiva da igreja que estava em Jerusalém ainda havia uma certa resistência. Quando Pedro vai na casa de Cornélio, enviado pelo Senhor, ele lá vê o milagre da salvação acontecendo na família de Cornélio. Ele precisou, em Jerusalém, explicar aos irmãos que eles precisavam aceitar aquilo que havia acontecido, porque da mesma forma que eles receberam o Espírito Santo, os crentes, os cristãos judeus, a família também de Cornélio, que não era judia, eles também receberam o Espírito Santo. Então, havia um movimento ali do Espírito Santo para romper com essa barreira que havia sido criada pelos homens. Mas aqui na cidade de Antioquia, nós vemos que o Espírito Santo conseguiu romper com essa barreira e formou-se ali uma igreja, de fato, que é modelo para que a igreja contemporânea possa viver aquilo que esta igreja viveu. Então, lindo esse primeiro tópico, falando sobre as características desta igreja. Irmão Jair, ali eles foram chamados primeira vez cristãos, e agora esta igreja formada, ela vai se caracterizar como uma igreja missionária. É isso que nós vamos ver no tópico de número 2. Sim. Irmão Alex, eu achei bem interessante que o irmão citou os três povos que constam do Novo Testamento: o judeu, o gentil e a igreja. Mas vale lembrar que a igreja não tem placa, não tem denominação. É a igreja bíblica, a igreja conforme a palavra de Deus nos dirige. Claro que nós pertencemos a uma denominação, por organização, por respeito, enfim, a própria Bíblia nos coloca sobre isso, que nós temos que congregar. Mas a igreja que Jesus forma esse povo é o que está descrito na palavra de Deus. E nós temos que participar de uma denominação. É assim que a história nos representa, é assim que Deus estabeleceu. Nós vamos ver essa igreja de Antioquia em ação. Em ação significa movimento. O que ela está fazendo? Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela retrata um passado contínuo. Havia, não é uma coisa estanque, acontecia, vieram outros a seguir, substituindo. Então, havia ali alguns profetas e doutores em Atos, no capítulo 13, verso 1.
em primeiro lugar, essa igreja não era de qualquer forma. Ela tinha uma liderança. E essa liderança foi estabelecida por Deus. Foram homens estabelecidos por Deus. A igreja de Antioquia, ela nasce, principalmente os dispersos que vêm da ilha de Chipre, que daqui a pouco a gente vai falar, e de Cirene. São principalmente povos, pessoas que vêm dessa cidade e vão evangelizar. Por algum motivo, elas foram lá fazer negócios, entregar mercadoria, alguma coisa desse tipo, e foram evangelizando, e a igreja foi crescendo. Então, em primeiro lugar, existia uma liderança exercendo a vocação de pastores, profetas e ensinadores, conforme a palavra de Deus nos mostra. E os profetas, eles exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo de uma forma espontânea. Já os ensinadores, mestres, eles vão fazer um ensino sistemático, um ensino de base, um ensino edificante para aquela igreja. Eles ensinavam a palavra de Deus, em primeiro lugar, com autoridade e com sabedoria do céu, e não sabedoria humana. Não eram, não eram orgulhosos e não eram cheios de presunção. Eu conheço, eu sei, mas não, é a humildade dirigida por Deus. E essa liderança, a característica dessa liderança que nós vemos na palavra de Deus, no capítulo de número 13, verso 2, é que eles estavam ali fazendo alguma coisa. Em primeiro lugar, estavam servindo a Deus, servindo ao Senhor, e depois estavam jejuando e orando. Esse contexto, eles faziam com que a liderança da igreja, ela era constituída, dirigida pelo Espírito Santo, e não havia barreira racial, não havia barreira espiritual, porque nós vemos ali, a igreja ela era diversificada, pessoas de várias origens se encontraram em Antioquia, e aquela igreja foi crescendo. Então nós vemos exemplos aqui que a palavra de Deus ela vai citar homens como Barnabé, que vem de Jerusalém, Simeão, que vem da África, Lúcio também vem da África, Manaém, olha só, Manaém é um irmão de criação de Herodes Antipas. Quem é esse Herodes Antipas? Aquele que mandou matar João Batista, né? Então nós vemos assim, e por último aqui citado, Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja, que Saulo se transformou, trocou o nome para Paulo, mas lá no capítulo 9 de Atos houve essa conversão de Saulo. E essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço dentro dessa diversidade de pessoas salvas, ela trouxe uma convicção de trabalho em favor daquelas pessoas não alcançadas tanto da Ásia Menor quanto da Europa. E nós vamos ver que no texto bíblico, o Espírito Santo ele vai dizer aquele grupo de irmãos que estavam servindo, que estavam orando, que estavam jejuando, ele vai dizer, o Espírito Santo, a palavra registra, e disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Nesse ambiente, então, de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordena que separassem Barnabé e Saulo para serem enviados para a obra missionária, para o campo missionário. Antes de eles receberem a orientação do Espírito Santo, eles estavam orando. Após receber essa orientação, no capítulo 13, verso de número 3, eles continuam orando para seguir aquela direção do Espírito Santo, e aí a liderança vai impor as mãos sobre Barnabé e Saulo e vão despedir eles para a obra do Espírito Santo, a obra missionária, e o Espírito Santo, a partir dali, ele vai dirigir
nesse trabalho missionário, para onde ir, como fazer. E a igreja continuou jejuando e orando. Eles foram para o campo missionário, mas a igreja não parou. Então é uma prática, é uma disciplina para a igreja. E muitas vezes assim na nossa vida, talvez a gente não consiga perceber Deus agindo, porque falta a sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida. Falta a oração, pode estar faltando o jejum, pode estar faltando o serviço a Deus, ao Senhor. Qual é o serviço a Deus? Quando a gente está trabalhando na obra do Senhor, evangelizando, fazendo aquilo que é a palavra de Deus, nós estamos determinando, nós estamos fazendo a obra do Senhor. E não existe cristão e nem missionário autônomo. Tem que estar ligado a uma congregação. Não adianta dizer, a pessoa diz assim, eu sou a igreja do Senhor, está mentindo pela palavra de Deus. A palavra igreja, do grego, ela é eclesia e significa reunião de pessoas retiradas de fora desse sistema pecaminoso. Então, igreja de uma pessoa só, lamento dizer, mas ela não existe. Ela precisa, a base da igreja, ela é é uma reunião e comunhão com os irmãos. Então, quem está vivendo numa situação de desigrejado, venha logo para a igreja, para uma congregação, para cumprir o mandamento que é a base que Jesus formou. Uma reunião de pessoas. E porque a primeira palavra que aparece, a palavra igreja aparece na Bíblia, é Jesus que fala. É ele que fala. Que ele vai edificar sobre ele a igreja, a sua igreja. Né? Então, nós devemos observar o exemplo aqui da igreja de Antioquia. Oração e jejum antes de escolher. No envio desses missionários, durante a obra missionária, oração e jejum, eles são atos, são disciplinas fundamentais para a obra de evangelização. Em qualquer projeto também, qualquer projeto na obra de Deus, essas disciplinas têm que estarem presentes. Nós devemos entrar nesse princípio de oração e jejum e buscar a orientação do Espírito Santo, também na nossa vida particular. Nós também devemos buscar a direção do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, porque nós vemos o exemplo aqui da igreja de Antioquia, que é uma igreja que vai fazer sucesso na questão de enviar missionários, e ela vai ser o centro irradiador desse propósito de Deus, e a razão desse sucesso da igreja missionária de Antioquia foi essas disciplinas, o jejum, a oração e o serviço ao Senhor dentro da perspectiva bíblica, dentro da direção bíblica, e a igreja e o nome do Senhor vai ser sempre glorificado e a honra será sempre dele. Muito bem, vimos aí então o tópico 2 sobre uma igreja missionária em ação. Muito lindo a destaque do irmão Jair a respeito dessa formação da igreja e desse padrão do que é igreja. Não é um indivíduo, mas é um agrupamento de pessoas, né? Então a gente vê através de Atos dos Apóstolos, como em diversos outros textos dos apóstolos também, onde a gente vê os padrões e normas de como é estabelecida uma igreja que é o padrão de Cristo, né? E aí aqui no contexto da igreja de Antioquia nós vemos isso, né? E a igreja ela é então esse agrupamento de pessoas que se congregam em algum lugar, no caso aqui na cidade de Antioquia, né? Unidas pelo Espírito Santo. O que unia elas para que elas conseguissem viver? E olha só o ambiente que era, pessoas de diversas nacionalidades, culturas estavam ali, e o Espírito Santo gerando esse elo de unidade, de união, de comunhão entre eles, e eles diligentemente estavam a buscar de forma pessoal, fiel e leal a Deus num relacionamento profundo. Isso é ser igreja de Jesus, e aqui a gente vai perceber a existência desse padrão
bíblico de uma igreja que agrada ao Senhor Jesus. Gostaria de destacar, irmão Jair, antes de nós passarmos para o nosso próximo tópico, a expressão do texto sagrado onde o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé, o pronome pessoal, indicando que o Espírito Santo de fato é uma pessoa, e a pessoa do Espírito Santo está agindo no meio da igreja. A igreja precisava fazer aquilo que estava fazendo, orando ao Senhor, jejuando, consagrando, servindo ao Senhor, e nesse movimento, nesse ambiente que existia dentro da igreja, houve a possibilidade do Espírito Santo, que é uma pessoa, poder então se manifestar e também revelar os propósitos deles para aquela igreja, para os integrantes daquela igreja, e aí nós vamos ver um resultado que de fato é extraordinário. Ali a palavra do Senhor vai mostrar que o Espírito Santo está dizendo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Não que o apostolado do apóstolo Paulo seja dado aqui. O apóstolo Paulo já havia sido escolhido por Cristo bem antes, mas aqui estava revelando mais uma vez e ratificando, especialmente na vida do apóstolo Paulo, que vai tomar destaque na sequência do livro de Atos dos Apóstolos, como aquele que era realmente, de fato, escolhido para levar o evangelho aos gentios, a todas as nações, e conforme o texto sagrado vai dizer que ele era para levar a mensagem do evangelho aos confins da terra. Irmão Jair, tema de hoje então está sendo uma bênção, e aquele amigo e irmão que está nos acompanhando, nós agradecemos a sua companhia. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, bem como também de se inscrever no canal. Estamos aqui para levar a você a palavra do Senhor e temos certeza que ela tem resultados para ser consumados na sua vida desde que você abra o seu coração. E assim como esta igreja que pôde viver o sobrenatural do Espírito Santo na sua vida, você possa também viver o sobrenatural do Senhor na tua vida. A igreja de Antioquia mostra então que você precisa estar em uma igreja, em uma comunidade que adora e serve ao Senhor. Talvez você esteja afastado, parado nos caminhos do Senhor. É tempo de você voltar, congregar com uma igreja que Jesus separou, como disse o irmão Jair anteriormente. Não estamos falando de uma placa de igreja, mas se faz necessário você estar num ajuntamento de cristãos que estão juntamente servindo ao Senhor, buscando, se humilhando na presença do Senhor, servindo ao Senhor, e é nesse ambiente de serviço que o Senhor completa e realiza obras no meio da sua igreja e do seu povo. Irmão Jair, tópico 3, serviço de missões. E aqui nós vamos ver propriamente, então, a igreja se movendo para obedecer à obra do Espírito Santo, a mensagem do Espírito Santo que era para eles separarem aqueles dois homens, porque eles tinham uma obra, e a obra vai começar a ser realizada a partir de agora. Sim. Irmão Alex, antes de falar especificamente aqui sobre essa primeira viagem missionária de Paulo, que vai tratar desse tópico 3, nós vamos ver que a epístola de Paulo aos Gálatas, ela é uma epístola que ela é apologética. Paulo defende não somente o seu ministério, mas também ele defende a palavra de Deus. E Paulo ele abre essa epístola dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E ele vai também, no capítulo 1, no verso de número 15, Paulo vai dizer: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, o que acontece no ministério de Paulo? Paulo, ele é chamado para um ministério específico de apóstolo de Jesus Cristo, e agora, no livro de Atos, ele é reconhecido para o chamado missionário. Reconhecido por quem? O Espírito Santo dá aprovação, direção à igreja. E a igreja reconhece esse chamado de Paulo, impõe de Paulo, ainda ali referido em Atos capítulo 3, ainda como Saulo, ele impõe as mãos para enviar
para essa obra que o Espírito Santo tem chamado. Agora ele vai mostrar a obra específica. E lembrar também, irmão Alex, que nesse momento em que Paulo é chamado por Barnabé para estar em Antioquia, ajudando nessa obra, Paulo já havia 14 anos que ele tinha tido esse primeiro encontro com Jesus Cristo. Até ele ser enviado para o campo missionário, ele foi preparado por Jesus, estudado, e muitas vezes nós vemos aí pessoas se apressando, querendo ir para o campo missionário, nesse momento, então, recém-convertido, tudo tem um tempo determinado. Então, Paulo foi chamado por Jesus Cristo e agora ele é reconhecido pela igreja. Esse é o nosso chamado. Nós temos um chamado no nosso coração, é bíblico, Deus fala conosco, Jesus fala conosco através do Espírito Santo, nos dá essa convicção, mas existe o reconhecimento da igreja. Quando a igreja ora, quando a igreja jejua, ela vai ter essa sensibilidade espiritual para mostrar aquilo que Deus quer. Deus vai confirmar. Então, se tu tem uma chamada para a obra do Senhor, o Espírito Santo ele vai mostrar. A igreja ela é composta de liderança. Veja que Jesus ele preparou durante 3 anos ali líderes, um pequeno grupo de 12 pessoas que vieram sacudir a humanidade, que vieram trazer o evangelho. Então, um pequeno grupo começou, são pequenas sementes plantadas, mas que vêm dar muitos frutos. Então, nós vamos falar agora sobre o serviço de missões e o início dessa missão cristã. A narrativa, então, de Lucas, que nós denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, ela começa em Antioquia com essa escolha de Barnabé e Paulo para a obra que o Espírito Santo tem separado, uma obra especial. Nessa primeira viagem, a gente vê que encabeça a lista ali Barnabé. Sempre é colocado Barnabé e Saulo, e aí Barnabé resolve levar junto o seu primo, que se chama João Marcos, que é aquele que escreve o Evangelho de Marcos. E eles saem então na primeira viagem, eles vão até a Chipre, e de Chipre, que é uma ilha, eles vão passar depois para Pergue, que já é no continente, já onde hoje é a Turquia, mas a antiga Ásia Menor. Em Pergue, ali uma cidade difícil, uma cidade alagadiça, uma cidade que tem muita dificuldade, e ali João Marcos, em algum momento dessa viagem, ele resolve retornar para Antioquia, retornar dessa viagem. E a palavra diz que então João Marcos ele deixa e regressa para Jerusalém, Atos capítulo 13, verso 5. Talvez ele fique assustado, né, com o que ele viu lá. Diz a história, os historiadores, que era uma região alagadiça com muita incidência da malária. E o fato da malária, alguém manifestar malária, é assustador, porque é um quadro de febre muito alto, a pessoa entra numa situação de tremedeira, parece que está tendo ali uma convulsão, é muito feio de ver. Eu vi isso várias vezes lá no Amazonas e realmente não é uma coisa que alegra o coração de ninguém. Né? Tanto que, um pequeno exemplo, irmão Alex, eu estava trabalhando no hospital e naquele momento eu era responsável pela segurança do hospital e passei no pronto-socorro e vi ali pessoas tremendo e fui no médico e disse, tem um cidadão ali tremendo horrivelmente, tem que dar prioridade para ele. Ele disse, não, nesse ali não é tem um caso pior aqui dentro ainda com malária, ele é malária, já está medicado, mas tem um quadro pior que eu estou tratando aqui. Então realmente é assustador. E antes de condenar João Marcos, eu me coloco no lugar de João Marcos. Talvez eu me assustaria, né? Me assustaria porque eu realmente fiquei assustado também no Amazonas. E então João Marcos resolve regressa para Jerusalém. Essa primeira viagem, ela vai ter um roteiro, e nesse roteiro vai estar descrito no livro de Atos, no capítulo 13 e 14. Nós vamos ver várias localidades, várias cidades e várias atividades que foram desenvolvidas, tanto por Paulo e por Barnabé. Então a gente vê em Chipre,
ali casos de cura. Nós vamos ver em Antioquia da Pisídia, Paulo tendo um discurso muito glorioso naquela cidade. E Paulo, então, é ameaçado de ser apedrejado, ele é forçado a sair de Antioquia da Pisídia, por isso que é importante falar. Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, porque na Síria, a Antioquia da Síria é uma cidade, a da Pisídia que é outra cidade, e naquele momento lá existiam várias e várias Antioquias, porque era homenagem lá a Antíoco I, o segundo, que participou ali depois daquela divisão do Império Grego. E também nós vamos ver missões em Icônio, missões em Listra. Em Listra acontece algo tremendo. Paulo, ele faz aquele milagre ali que Pedro também fez em Jerusalém, de mandar um coxo se levantar e ele sair caminhando. Aconteceu em Listra, e aí Paulo e Barnabé eles são coroados pela multidão, querem trazer animais para sacrificar para Paulo e para Barnabé. E eles dizem, olha, não façam tal coisa porque nós somos homens iguais a vocês. E aí vem os que estavam perseguindo Paulo, vem lá de Antioquia da Pisídia, eles fazem um ajuntamento e fazem ali a cabeça, digamos assim, das pessoas que estavam em Listra para apedrejar Paulo. E Paulo é apedrejado e tirado dentro da cidade de Listra como morto. Como morto. Então, irmãos, assim, a gente imagina Paulo sendo apedrejado e retirado da cidade como morto. Largaram ele, está morto. Perna quebrada, braço quebrado, pedradas na cabeça. Essa era a situação de Paulo. E Paulo que fez? Ele continuou a viagem missionária, ele foi para a próxima cidade, que é a Derbe, e ali ele continuou fazendo. E depois, irmão Alex, o que mais me impressiona é a coragem, o discernimento, a persuasão do apóstolo Paulo, porque ele retorna, depois de Derbe ele retorna para Listra, de Listra ele vai para Antioquia da Pisídia, ele passa de volta e eu vejo lá, ele se recuperando das pedradas, da perna quebrada, com certeza, do braço quebrado, clavícula, são pedradas. A gente tem que imaginar esse cenário, porque é assim, ele foi apedrejado e tirado como morto. E aí Paulo escreve aqui, Lucas registra que, confirmando o ânimo, depois que sai de Derbe e vai em direção seguindo as outras cidades, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo escreve isso, está no capítulo 14, verso de número 22 do livro de Atos. E veja que tribulação. Nós vemos aqui, em outros momentos, a gente viu que Paulo, as perseguições que ele passa, as dificuldades que ele passa, mas saindo de Derbe, que é uma cidade, eles passam em muitos lugares antigos, lugares novos, regressam à Antioquia da Síria, e basicamente nessas regiões a obra missionária foi caracterizada por variedade de estratégias de evangelização, várias formas de evangelizar, visitando cidades e países. Eles chegavam ali, muitas vezes sendo perseguidos, tendo oposição ao evangelho, mas mesmo assim, há batismo no Espírito Santo, separação de líderes e igrejas sendo plantadas. E eu vejo assim, irmão Alex, também nessa região, que é a região da Galácia, depois Paulo escreve a Epístola aos Gálatas exatamente para essa região, ali começa a grande perseguição de Paulo. Esses cristãos e judeus, cristãos mal convertidos e judeus que estão perseguindo Paulo, eles vêm de Listra, eles vêm da Antioquia da Pisídia, e eles depois, em toda a narrativa de perseguição a Paulo, eles vão lá em Jerusalém acusar Paulo de que ele está falando mal contra a lei, de que ele está blasfemando contra a lei de Moisés e está falando mal contra o templo. São dessa região que encabeçam essa grande perseguição para Paulo. E eles não param, porque eles vão na segunda viagem missionária de Paulo, eles vão perseguir Paulo em Tessalônica, vão perseguir em Corinto,
eles continuam até levar Paulo para a prisão. Mas todas as coisas, Paulo escreve, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade. E tudo isso, às vezes a pessoa diz, é perseguição. Não, é plano de Deus. Porque o plano de Deus, de Jesus Cristo, é que o evangelho fosse pregado para os gentios, para reis e para juízes, magistrados, e isso Paulo vai cumprir. Tanto que o Espírito Santo, Jesus aparece para Paulo e diz, olha, importa que tu vá pregar agora em Roma. E isso ocorre, então, toda essa narrativa histórica, verdadeira, a gente vê no livro de Atos. Nós vamos ter, então, um outro aspecto importante do serviço de missões. Nós vemos aqui o início dessas missões, nós vemos o roteiro dessa segunda viagem, mas a gente vê que Paulo e Barnabé, eles retornam para a igreja mãe. A igreja mãe Antioquia, que enviou eles, a qual eles estavam ligados, eles retornam, e lá eles vão dizer que eles passaram durante essa viagem, essa viagem, primeira viagem missionária, alguns dizem que durou de 4 a 5 anos, outros dizem que durou de 2 anos, a gente não sabe o tempo exato que durou, mas nesse período muitas coisas aconteceram e Paulo e Barnabé eles retornam então para a cidade de Antioquia e eles vão prestar contas do que ocorreu. Houveram perseguições, houveram lutas, houveram dificuldades, mas Jesus salvou muita gente. Houve milagre, houve cura, houve libertação, a ação do Espírito Santo foi notória, e esse é o grande legado deixado por essa igreja. Foi aberta a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Lições preciosíssimas nós retiramos desse texto. Primeiro, a ideia missionária de missionários independentes que responde somente ao Senhor, ela não é bíblica. Porque Paulo e Barnabé, enviados pela igreja de Antioquia, eles retornam e vão prestar contas à igreja de Antioquia. Outra coisa, não significa que na obra missionária ou no serviço do Senhor nós não vamos ter dificuldades, oposição, obstáculos, nós teremos tudo isso, mas também nós teremos resultados. Resultados que glorificam a Deus, porque a mão do Senhor estará com aquele que teme e ama o Senhor, que jejua, que ora. E finalmente a obra missionária, a palavra de Deus nos coloca em Salmo 126, verso 6, a obra missionária, quem leva a preciosa semente. Qual é a preciosa semente? Do Evangelho. Andando, chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Nós vemos então aqui Paulo e Barnabé, eles trazendo o resultado daquela obra missionária. Eles plantaram e eles já trouxeram o resultado para a igreja. Então, o Espírito Santo agindo e pessoas se convertendo ao Evangelho, Jesus curando, Jesus batizando com o Espírito Santo, igrejas sendo implantadas, líderes. E aí entra o missionário nativo que fica lá na região e precisa ser coberto, orientado pelo Espírito Santo, pelas nossas orações, pelo nosso jejum e pelo nosso serviço verdadeiro a Deus, cumprindo a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, esse aí foi o tópico, então, de número 3, falando sobre o serviço de missões. Vale destacar essa disposição do apóstolo Paulo, irmão Jair, em retornar, sendo que ele poderia fazer o caminho, continuar, né, de onde ele estava e ir direto para Antioquia e estaria tudo bem. Né? Você olhando no mapa, você consegue enxergar, vamos ver se o nosso ouvinte consegue ver lá, consegue perceber que se ele continuasse por terra, fazia a sua volta, porque essa volta que ele faz ali, que ele poderia fazer, é a volta que ele vai fazer na segunda viagem missionária. Mas ele decide voltar pelo mesmo caminho por onde ele foi, e também ele decide passar pelos lugares aonde ele havia plantado igreja e fortalecer aquelas igrejas. Olha, o apóstolo Paulo, de fato, depois de Jesus, é a pessoa mais importante no cristianismo. Por quê? Porque a dedicação dele era incrivelmente
extraordinária. Por quê? Ele voltou para lugares onde ele foi apedrejado, ele voltou para lugares onde ele foi rejeitado. Lógico que o seu retorno agora já não era mais naquele sentido de alcançar toda a localidade, mas de fortalecer os seus irmãos. Então, o seu retorno vai ser um retorno um pouco mais tranquilo, mas a disposição dele de ir a esses irmãos e confirmar o ânimo dele, conforme diz Atos 14, 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo estava dizendo que aqueles que querem ser fiéis a Cristo, eles vão ter problemas, vão ter dificuldades e aflições nesse mundo. Só não vai ter quem não segue a Cristo de verdade. Por quê? Como nós já falamos sobre ser cristão não é apenas trazer uma nomenclatura, mas traz a ideia de um profundo relacionamento e identidade com Cristo. Significa dizer que Jesus é o Senhor da sua vida e estabelece o padrão e o modo de viver. E isso indica que pode ser provocado no mundo onde o mundo jaz no maligno, onde o mundo e os inimigos do reino de Deus estão agindo. Nós vamos ver então um ambiente propício para que haja essa dificuldade, esse problema. Paulo também vai estar falando sobre essas muitas tribulações, indicando que o mundo e os falsos crentes vão continuar ainda rodeando aqueles que querem seguir a Cristo de verdade. Então veja a importância desse grande apóstolo e a importância desse grande trabalho que foi feito na primeira viagem missionária. É bem verdade que o alcance da viagem, irmão Jair, não foi tão grande, mas a importância dela, ela é extraordinária, porque às vezes um primeiro movimento, ele pode ser pequeno, mas o fato de ter havido esse movimento se dá início a oportunidades para ocasiões maiores acontecerem, como por exemplo sua segunda viagem missionária, sua terceira viagem, onde ele já vai na segunda viagem missionária, ele vai para a Europa para levar a palavra do Senhor. Ele tinha lá na sua mente um roteiro, mas lá quando ele está em Filipos, vem uma revelação, ou antes dele chegar em Filipos, lá no capítulo 15, ele vai receber uma visão. Ele está em Filipos, na verdade, chegando em Mícia, ele desce para Troade e lá ele tem a visão daquele homem que na visão dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí o evangelho foi e chegou até nós. Então, todo esse movimento que acontece nessa primeira viagem, talvez com pouca estrutura, talvez com pouco planejamento, talvez com algumas dificuldades, mas nós percebemos que o Espírito Santo esteve com eles e é isso que eles vão testemunhar, irmão Jair, que a mão do Senhor esteve com ele quando eles voltam para a sua cidade. Eles vão relatar tudo o quanto o Senhor havia feito por eles, através deles, e como as portas da fé haviam se aberto aos gentios. Louvado seja o nome do Senhor por todos aqueles homens que se dedicam e mulheres que se dedicam a anunciar a palavra do Senhor com recursos pequenos, com dificuldades, com perseguições, com afrontas, mas ainda assim se dedicam a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmão Jair, o que nós podemos concluir sobre esse tema nesta noite, irmão Jair? Irmão Alex, nós vamos perceber que a igreja, ela realmente cumpre a sua missão quando esse propósito missionário, ele faz parte da cultura da igreja local. Então, quando uma igreja local, ela tem isso na sua rotina, temos indícios de que ele está cumprindo o seu propósito. A igreja está cumprindo o seu chamado, o seu propósito. E nós vamos ver indícios disso. Qual é o indício? A igreja, o Espírito Santo está agindo dentro da igreja, se ela está investindo em missões,
com certeza o Espírito Santo vai agir. Ele vai dirigir, ele vai curar, ele vai estar salvando vidas, influenciando dentro da igreja. E como é que a igreja faz isso? São dois termômetros: o termômetro da oração, o termômetro do jejum, 3 termômetros, e o termômetro do serviço, servir a Deus conforme a palavra. Então, que nós continuamos fazer aquilo que não tenho dinheiro para investir, mas oração você pode fazer. Oração pelo missionário que está lá no campo, oração pelos líderes da igreja local que venham ser sensibilizados nessa obra de enviar missionário, porque muitas vezes falta sensibilidade espiritual para isso. E para que a igreja venha a se mover nessa direção. Essa é a vontade de Deus. Muitas pessoas querem fazer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é evangelizar, é salvar almas. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para salvar a humanidade. Deus tem pressa em ver homens sendo retirados e mulheres sendo retirados do pecado, da influência de Satanás e para que venha fazer parte desse reino que foi estabelecido por Deus e qual Jesus Cristo foi feito Rei e Senhor. Muito bem, meus irmãos, então chegamos aí ao final da exposição da lição de hoje, onde nós vimos sobre esta igreja modelo, a igreja que estava em Antioquia. Vimos que a cidade de Antioquia era, de fato, uma cidade muito importante e o Espírito Santo, de forma estratégica, conduziu a obra de maneira que, a partir de Antioquia, de uma igreja com visão missionária, movida pelo Espírito Santo, enviou Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária, alcançando o mundo gentio, onde as portas da palavra foram abertas para eles e eles ouviram a palavra e creram, e assim o reino de Deus foi se propagando naquele tempo e nunca mais parou, porque esse era o mandamento de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, não somente a judeus, todos precisam ouvir a palavra do Senhor. Irmão Jair, suas considerações finais, irmão Jair. Mais uma vez, um grande privilégio de nós podermos estar estudando uma parcela dessa palavra maravilhosa. A Bíblia contém 66 livros, nós vemos aqui somente uma parcela. É impossível a gente passar a Bíblia toda. Participe da escola bíblica dominical, participe dos cursos teológicos, participe dos cultos de ensino, edifique a tua fé, a tua piedade no Senhor Jesus Cristo através da santa e bendita palavra de Deus. Muito bem, chegamos ao final deste programa, agradecemos sua companhia e esperamos você no próximo programa. Deus abençoe, um ótimo final de semana. Não esqueça, domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Procure a sua classe de adultos ou de jovem, de adolescente, mais próxima da sua casa, e que Deus abençoe a todos.